E hoje nós vamos ver a última parte do capítulo 1 de João, onde existe aquela conversa entre Jesus e alguns dos seus primeiros discípulos. E a gente vai ver quão importante isso é, porque eles descobriram o Mestre. Eles descobriram quem a gente já sabe que é o Mestre, mas para eles era novidade. E para nós agora é uma coisa para confirmar a nossa fé, tá bom? Então eu vou pedir para que você baixe a sua cabeça de novo, feche seus olhos. Nós vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento e também que abra as nossas mentes e os nossos corações para que a gente possa ouvir a sua palavra, tá bom? Vamos orar. Pai, nós queremos que o Senhor agora nesse momento nos ajude a abrir realmente as nossas mentes e corações. Que o Senhor possa falar com a gente através da Tua palavra, que ela seja prática para a gente, que ela possa, Senhor, ser colocada de uma forma que nós entendamos e praticamos. Pai, abençoa a gente, abençoa para que o Senhor Jesus seja cada vez mais vivo nas nossas vidas, que a gente possa ter uma comunhão enorme com Ele. E não só na igreja, não só quando a gente está na célula ou junto com outros irmãos, mas até sozinhos no nosso quarto. Que o Senhor nos ajude a conhecer o Senhor bem de pertinho e ter essa intimidade contigo. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você está em João capítulo 1 comigo? Vamos dar uma olhada nesse texto a partir do versículo 35, tá bom? O texto vai passar ali na tela, tá bom? Vai estar na versão NVI, tá? Que é uma versão mais moderna, um pouquinho do que aquela que a gente está acostumado a usar. Mas a gente está conversando, eu e o pastor Rodrigo, a gente concorda que muitas vezes a gente precisa explicar um pouco do português das traduções mais antigas, para que a gente possa entender bem o que a palavra de Deus nos ensina. E a versão que a gente tinha usado, a versão atualizada, que é uma versão excelente, muito boa, muito bem identificada com os textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ela ficou um pouquinho defasada da nossa linguagem, porque ela é da década de 40, da década de 50, 1950. Então nós já estamos há 70 anos depois, quase 80 anos depois, né? Eu sou péssimo em conta, tá? Mas quase 70 anos depois, então a língua, você sabe, vai evoluindo. Então essas versões novas, a NVI, a NVT que a gente tem usado, são versões que vão ajudar a gente a entender melhor o texto e são tão fidedignas quanto a atualizada, quanto a corrigida que a gente utilizava anteriormente, o que a gente tem utilizado ainda, né? Então, se você tem a sua versão de Bíblia a antiga ainda, usando, é muito bom para que você possa fazer uma comparação entre a versão nova e a versão antiga, até para a gente poder entender melhor o texto, né? Lembra que a Bíblia não foi escrita em português, não é mesmo? Todas as versões que a gente tem são traduções, e traduções boas, muito boas, fidedignas mesmo. E isso vai ajudar a gente a entender melhor, tá bom? Muito bem, João capítulo 1, versículo 35, diz o seguinte, me acompanha aí. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Que João é esse? João Batista, lembrou? Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. E foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia.
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isso é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse-lhe: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse texto aqui é um texto muito interessante, porque mostra a troca da cena. Aqui é João Batista, que até então era o profeta, dando lugar para o Senhor Jesus Cristo. Você vê, é interessante como João era realmente aquele que devia estar preparando o caminho do Senhor, né? E ele assumiu esse papel de uma forma maravilhosa. Por quê? Porque ele não estava preocupado que os discípulos o seguissem. Ele estava preocupado que os discípulos seguissem quem? Jesus, o Messias. E ele repete então para André, e aqui um outro discípulo que nós cremos era o próprio apóstolo João, o escritor do livro, né? André e João. Ele vira para os dois que estavam seguindo ele e falam: vejam, é o Cordeiro de Deus. De novo, ele já tinha dito isso antes. E aí, imediatamente, o que acontece? Os dois param de segui-lo e começam a seguir Jesus. Era tudo isso que João queria, né? Aí, eles fizeram mais. André foi atrás de quem? Do irmão dele, Pedro, Simão Pedro. Jesus depois acha Filipe, conversa com Filipe, e Filipe imediatamente chama Natanael. Gente, os discípulos estavam se formando. Estava aqui se formando aquele grupo que a gente chamaria de os 12 apóstolos, né? Que Jesus então leva eles até a sua morte, até a sua ressurreição e ascensão, né? Os discípulos agora começam a ter um novo mestre. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, só para explicar uma coisa. João, ele não está muito, o escritor, ele não está muito preocupado com a cronologia do negócio, tá? Com a cronologia da explicação. A gente vê nos evangelhos sinóticos, em Mateus, em Lucas e Marcos, detalhes a respeito dessa chamada de Jesus para Pedro, Tiago, João, quando ele vira para eles e fala: vocês vão ser? Isso, pescadores de homens, lembra? Então ele dá outros detalhes. Provavelmente isso aqui aconteceu até antes dessas cenas que a gente vê nos evangelhos sinóticos, tá bom? Mas essa não é a preocupação do evangelista. O que ele quer é que a gente saiba o relacionamento entre Jesus e essas pessoas, porque agora, principalmente aqueles que estavam seguindo João Batista, eles têm um novo mestre. Um novo mestre. Tanto é que quando André e João
conversam com Jesus pela primeira vez, ali no versículo 37, chamam ele de Rabi, que significa o quê? Mestre. Né? Então, você vê que eles tinham essa noção bem clara de quem eles queriam seguir, tá bom? E a palavra-chave que eu quero, as palavras-chave que eu quero que vocês prestem atenção e que vão ser a chave para a gente entender esse texto agora, estão no versículo 39. Coloca lá para mim. Respondeu ele: venham e verão. Venham e verão. O que significa isso? O que Jesus estava falando para os apóstolos fazerem? Acompanhar ele. Exatamente. Acompanhá-lo. E olha, isso era uma situação em que Jesus estava se mostrando de uma forma completa para os seus apóstolos. Ele estava se mostrando de uma forma completa para os seus discípulos. Você sabe que Jesus ele não foi o primeiro dos grandes mestres que criaram religiões, né? Se a gente falar secularmente, Jesus criou, entre aspas, né, o cristianismo, que é uma das grandes religiões do mundo, né? Mas outros mestres como Buda, Lao Tse, Maomé e outros que, principalmente no Oriente, criaram também religiões que hoje são religiões grandes, né, nos países. Eles sempre tinham alguma coisa de segredo. Eles sempre tinham alguma coisa que os discípulos, que os seguidores não conseguiam atingir. Jesus não. Jesus ele estava aqui aberto para ser conhecido e conhecido completamente pelos seus apóstolos. O que ele queria era justamente isso. Não que simplesmente se sentasse em torno dele, isso acontecia algumas vezes, mas não que se sentasse só em torno dele e ficasse ouvindo a sua sabedoria. O que ele queria é que eles o acompanhassem e vissem na prática o que era aquilo que ele estava pregando, aquilo que ele queria ensinar. Será que é isso que é o que Jesus quer da gente hoje? Que a gente acompanhe ele na prática, que a gente enxergue ele de pertinho, que a gente possa também experimentar de Jesus e não somente conhecê-lo através da Bíblia ou através das pessoas que demonstram ele para a gente. Tudo isso é muito importante. A gente aprende de Jesus aonde? Nas Escrituras, na Bíblia. Mas a gente precisa fazer com que a palavra de Deus seja prática, realmente atinja a nossa mente e o nosso coração, para que ela possa fazer o efeito que precisa fazer, né? E a gente vai ver, esses discípulos, eles certamente estudaram bastante as Escrituras, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas isso não era suficiente para eles, eles precisavam descobrir o Messias. Descobrir o Messias. E isso acontece com a gente também. Você está dizendo que as Escrituras não são suficientes, pastor? Por favor, longe de mim isso. As Escrituras são mais do que suficientes para a gente conhecer Jesus. Mas sabe qual é o problema? O problema não é das Escrituras ou de Deus ou de Jesus. O problema é a gente, que às vezes assume Jesus como uma coisa acadêmica. Assume Jesus como um personagem histórico. Como alguém que a gente lê dele nos livros. Como Pedro Álvares Cabral. Como os filósofos gregos. Entendeu? Como pessoas que viveram e foram e precisam ser estudadas. Mas o que a gente precisa realmente é lembrar que todos esses caras morreram. Só tem um que está vivo. E que ressuscitou e está presente com a gente hoje. E esse a gente precisa não só conhecer, a gente precisa experimentar. Ver a presença dele na nossa vida. A gente é muito acadêmico muitas vezes. A gente é muito teológico, muito conhecimento, muita intelectualidade. Mas a gente não pode usar disso e tirar a experiência
que a gente tem que ter com o Senhor Jesus Cristo também. Jesus, ele é real para você ou ele só é uma personagem de livro? Isso que a gente precisa fazer sempre acontecer. E você vai ver que isso aconteceu aqui, nesse texto, com os primeiros apóstolos que ele pediu para que seguissem ele, tá bom? A gente não pode só saber que Jesus existe, admirar ele, ter ele como exemplo, mas a gente precisa ter um conhecimento real, pessoal, sabe? Ser amigo de Jesus, conviver com ele. É assim que a gente vai conhecer bem o Senhor Jesus Cristo. Lembra uma vez, um tempo atrás, eu li num livro, e eu acho que eu já falei isso com vocês, quem é que conhece mais o Cristiano Ronaldo, por exemplo? Sabe quem é o Cristiano Ronaldo? Alguém conhece ele aqui? Não? Faz assim com a cabeça se você conhece. Ah, obrigado. Tá bom. Você não está dormindo já não, né? Tá comigo? Diga amém aí. Muito bem. Cristiano Ronaldo é um dos jogadores, um dos melhores jogadores que a gente tem. Eu nem vou falar do Messi, tá bom? Tem alguns traumatizados aqui hoje, né? Mas deixa para lá. Mas quem é que conhece mais do Cristiano Ronaldo? O presidente do fã-clube dele ou um amigo pessoal dele? Sabe o que é? Às vezes você pergunta para o presidente do fã-clube qual é a data do nascimento, qual é a data do aniversário do Cristiano Ronaldo, em que horas que ele nasceu, em que hospital e qual é o CPF da enfermeira que fez o parto, do médico que fez o parto. E o cara vai saber. Você pergunta para o melhor amigo do Cristiano Ronaldo e ele, foi hoje o aniversário dele e eu esqueci, né? Você pergunta para o presidente do fã-clube do Cristiano Ronaldo qual é o nome da mãe dele, o nome do pai, nome do irmão, CPF, RG, qual clube que ele começou, quanto tempo ele passou naquele clube, para qual foi o próximo clube e assim por diante. O cara sabe de tudo, de cor. Mas o melhor amigo do Cristiano Ronaldo tem acesso à casa dele. Pode ser que esse presidente do fã-clube nunca entrou na casa do Cristiano Ronaldo. Nunca nem viu ele pessoalmente. Mas só o amigo tem acesso à casa, tem acesso à família, tem acesso à vida pessoal dele, sabe as emoções que ele está sentindo, quando ele está triste, quando ele está alegre. Às vezes ele entra em contato com esse amigo para poder conversar, para poder soltar uma mágoa, para poder desabafar, para poder falar de uma alegria que ele teve. Você quer ser um excelente conhecedor de Jesus ou você quer ser um amigo de Jesus? Pode conhecer ele bastante, tá? Mas a gente precisa ser amigo dele. A gente precisa ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo e não só acadêmico, não só conhecer dele. E eu acho que é por isso que essa frase que Jesus falou para os apóstolos é tão importante. Vem e vê. Vem e vê. Me acompanha, anda comigo. E você vai ver quem João Batista está dizendo que eu sou. Não só de eu falar para você, mas venha, me acompanhe. E assim foi o que eles fizeram. Por exemplo, deixa eu só dar um exemplo para você, para ver se você realmente está entendendo o que eu estou falando. Você já orou por alguém que está doente? Não, mas orar de verdade. Isso que eu quero, não é só falar que vai orar, porque a gente coloca a mãozinha lá no zap, né? E depois nem esquece, né? Nem ora, né? Mas você já orou pedindo que Deus curasse aquela pessoa imediatamente? Não, peraí, pastor. Isso é coisa de pentecostal. Nós não somos pentecostais. Impor a mão sobre as pessoas e pedir para que Deus cure aquela pessoa naquele momento. A gente não tem esse costume.
E realmente a gente não tem esse costume dentro da nossa denominação, vamos dizer assim, dentro daquilo que a gente foi ensinado. Mas para pensar. Jesus não mandou que a gente pedisse e a gente ia receber? Ele não falou, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á? Ele não falou que se a gente pedisse, a gente veria milagres acontecerem? Coisas enormes iriam acontecer? Olha só esse último versículo aqui, o penúltimo versículo, versículo 50, você vai ver coisas maiores do que essa, do que o que ele fez. Jesus não falou que se a gente tiver fé de verdade, a gente vai falar para uma montanha, passa daqui para lá e ela vai fazer, e isso vai acontecer? Alguém já fez isso, não? Jesus estava brincando com a gente ou esse negócio é real? A gente acredita nisso? Então por que quando alguém está doente, você não ora e pede, Senhor, cura essa pessoa de verdade, agora? As pessoas, quando a Esther ficou doente, a gente teve essa experiência a gente orava pela cura da Esther. A gente passou por isso de uma forma muito severa, grave. Alguns de vocês estavam junto comigo aqui, com a gente, né? Comigo, com a Eunice, nessa luta. E as pessoas viravam para a gente e falavam, não, pastor, não pede pela cura da Esther, não. Pede pela vontade de Deus. Gente, você acha que eu queria que Deus não curasse minha filha? O que eu tinha que pedir então? Eu tinha que pedir que ele curasse. Se ele não quisesse, o problema era dele. Mas o que ele me mandou fazer, eu estava fazendo. Eu estava pedindo. E vocês sabem o resultado, né? Só estou esperando o neto agora, que está difícil o negócio, viu? Mas vai chegar ainda um dia. Mas, essa é a diferença. Por que a gente não faz? Será que a gente realmente acredita que Deus é capaz de curar uma pessoa na nossa frente? Será que a gente acredita de verdade? Será que eu tenho um relacionamento tão bom com o meu Senhor, eu sou tão íntimo dele, que eu posso chegar para ele e pedir isso? Ou eu fico constrangido e falo, não, eu não vou pedir isso, porque vai que ele, né, eu não sei, ele não me atende direito. Se Deus não quiser dar, ele não vai dar. Mas você tem coragem de pedir, porque você está íntimo com ele? Você está íntimo com ele? Essa que é a diferença, irmãos. Jesus, ele se apresenta para a gente. Jesus, ele não fica esperando como se fosse um ídolo, né, parado em algum lugar, esperando que as pessoas cheguem aos pés dele. Não, ele é diferente. Ele se aproxima da gente, ele busca a gente. Ele vem atrás da gente. Inclusive, ele manda a gente ir atrás de pessoas para trazer para ele. Pessoas que ele já alcançou. Ele fala, me ajuda aí, gente. Vão lá, tragam essas pessoas para mim. Ele vem atrás da gente. E eu quero provar isso para você hoje. Como ele fez com os apóstolos. Você notou, nesse texto que a gente leu, que Jesus tomou a iniciativa de todas as conversas? Ele conversou aqui com 4 caras diferentes. E os 4, quem começou a conversa foi ele. Quem começou o diálogo foi ele. Ele queria se apresentar para esses apóstolos, que seriam aqueles que iriam divulgar o nome dele para outras pessoas. E, gente, é a mesma coisa com a gente hoje. Vamos aproveitar, porque ele não deixou isso aqui registrado só para ser uma historinha para a gente gostar. Ele quer que a gente aprenda com isso. E eu quero que você saia daqui hoje com uma resolução bem clara na sua mente. Que você quer ter mais intimidade com esse seu Senhor, com esse seu mestre. Eu não sei o quanto você tem de intimidade com ele, tá? Só você quem sabe. Mas eu não me importo com a quantidade, eu quero que você tenha mais. Eu quero que você saia daqui hoje muito animado,
para conhecer Jesus pessoalmente e muito mais do que você já conhece. Topa? Você topa lá em casa também? Mas presta atenção. Não fica andando aí na sala, não. Presta atenção no que eu estou falando. Tá bom? E a gente vai entender bem aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Quer ver? Vamos começar com essas conversas. Primeiro com André e com João. Aqui no versículo 37. Volta lá para mim, no versículo 37. Ouvindo, disse, os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes. Quem tomou a iniciativa? Jesus. Jesus estava lá andando, de repente tem dois carinhas seguindo ele. Ele dá aquela olhada para trás, eles continuam seguindo. Dá aquela olhada para trás, continuam, estão mais pertinho. Aí ele para e pergunta: o que vocês querem? O que vocês querem? O que a gente quer de Jesus? O que você quer de Jesus? Porque as pessoas que seguem Jesus querem alguma coisa dele. Concorda comigo ou não? Eu quero. Você quer também? Será que eles queriam vantagens pessoais? Status, por exemplo. Eu estou seguindo um grande mestre agora. Sabe, eu sou discípulo agora de um mestre que vai me abrir portas. Religião. A religião que está na moda, os evangélicos estão na moda agora, sabia? Você fala para o pessoal que você é evangélico? Ah, eu sou evangélico. Né? Evangélico está na moda agora, né? E tem um monte de gente na cadeia também falando que é evangélico, viu? Muita gente fazendo coisa errada aí falando que é evangélico. Não, eu sou discípulo de... Amém! Obrigado. Eu sou discípulo de quem? Jesus. Sou discípulo de Jesus. Você segue Jesus por causa de bênçãos materiais? Porque tem muita gente que seguia aqui. Nós vamos chegar no capítulo 6. Lembra daquela história da multiplicação dos pães? Ele fez aquela multiplicação dos pães maravilhosa, 5.000 pessoas comeram. Aí ele saiu de lá, foi para outro lugar, o pessoal atrás dele. Quando ele começou a pregar, o pessoal... E ó, foram embora. Não perca os próximos emocionantes capítulos. Tá? Tem gente que vai atrás de Jesus para solucionar problemas. Às vezes saúde. Lembra daquele pai de um menino endemoninhado, lá em Mateus capítulo 9, que chega para Jesus e fala: já levei ele para médico, já levei ele para isso, já levei aquele para aquele. E Jesus vira para ele e fala: você quer que eu cure ele? E ele fala: Senhor, se o Senhor puder, cura aí para mim. Eu já fiz de tudo. E ele trouxeram ele para Jesus. Me ajuda na minha falta de fé, ele falou. E Jesus cura aquele menino. Você vai atrás de Jesus por causa disso? Ou você vai atrás de Jesus por causa de um discipulado fácil, quer dizer, aquele acadêmico, né? Sem muito compromisso, sem mudança de vida, só conhecimento teológico, lendo muitos livros, sabendo exatamente do que está acontecendo e coisas dessa natureza, conseguindo falar todas as coisas, versículos de cor e tudo mais. Eles não estavam preocupados com isso, sabia? Quando Jesus vira para André e para João e pergunta o que vocês querem, olha o que eles disseram. Eles disseram o quê? Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Espera aí, você está vendo que eles não estavam querendo coisas de Jesus? Ele estava querendo mesmo o próprio Jesus? Eles queriam ter relacionamento com Ele, com o Senhor, e não vantagens desse relacionamento. Eles queriam mesmo conhecer a pessoa e não as coisas que a pessoa pode proporcionar para eles. Eles queriam esse conhecimento íntimo e Jesus se apresentou para eles. Jesus se mostrou para eles. Por que você segue Jesus? Você segue Jesus por quê? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre para a gente.
Jesus se apresenta para eles. Inclusive, dá uma olhada no versículo 39, que diz que eles passaram aquele dia todo com eles. Eles foram por volta das 4 da tarde e viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Devem ter saído de lá umas 10, 11 da noite, será? Ficaram o dia conversando e falando com eles, e Jesus se apresenta para eles, a ponto de quando André, no versículo 40, versículo 41, encontra Pedro, ele fala para Pedro o quê? Achamos o Messias. Achamos o Messias. André estava convicto de que aquele cara com quem ele passou aquela tarde, aquela noite, aquele começo de noite, realmente era o Messias. Jesus se apresentou para eles e eles creram, tiveram fé no Messias. É esse tipo de relacionamento que a gente precisa ter com Jesus. E para Pedro? Pedro foi também bem interessante. Dá uma olhada no versículo 41. O primeiro que ele se encontrou foi Simão Pedro, ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo. E versículo 42, e o levou a Jesus. Olha, Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Primeira coisa que Jesus fala para ele é mudar o nome dele. Nem sei se cumprimentaram, né? Mas Jesus vira para Simão e fala, agora você não é mais Simão, agora, a partir de agora, você é Pedro. E olha, olha o detalhe, olhando para ele, quando a gente vai cumprimentar alguém, conversar com alguém, geralmente a gente olha um para o outro, não é mesmo? A gente não fica olhando um para o outro. Mas por que então que ele citou isso? Porque deveria ser um tipo de olhar um pouquinho mais apurado, um pouquinho mais detalhado, né? Talvez chamando a atenção mesmo. Ou Pedro, vem cá, Simão, né? Vem cá, deixa eu te falar um negócio muito importante. Para que João tivesse registrado isso. E ele vira para Simão e fala aquilo que ele queria falar. Eu estava pensando, o que foi que Jesus pensou quando olhou no rosto de Pedro pela primeira vez? Olho no olho do Pedro pela primeira vez. O que você acha que ele pensou? Lembra que Jesus é quem? Deus. Ele sabia de tudo que ia acontecer? Sabia. Pela primeira vez eles estavam se olhando um no olho do outro. O que passou pela cabeça de Jesus? Hã? Esse cara é nervosinho, né? Esse cara é nervosinho. Pedra que precisa ser lapidada. Ele já colocou o nome dele de pedra, né? E foi. Jesus sabia até o que ia acontecer com ele. Gente, quem foi Pedro? Apesar de todos os tropeços que ele teve. Quem foi Pedro? Foi o líder dos apóstolos. Foi o líder da igreja no começo do Novo Testamento. Ele escreveu livros do Novo Testamento, 2 livros pelo menos, e além do que ele deve ter sido consultor de Marcos, porque Marcos era discípulo de Pedro para escrever o evangelho dele. Pedro foi muito usado pelo Senhor, apesar que ele sabia que ele ia traí-lo. Ele sabia disso, né? Jesus sabe tudo, gente. Jesus já viveu aquilo que para nós é futuro. Sabia disso? Jesus já sabe tudo o que vai acontecer na sua vida. E quando você olha para ele, olho no olho, o que passa na cabeça de Jesus? Qual é o seu futuro? O que você acha que é o seu futuro? O que você quer que seja o seu futuro diante do Senhor? Porque ele, imagina, o que ele fez, o que ele pensou quando olhou pela primeira vez no olho do Judas Iscariotes, por exemplo, né?
A gente não vê aqui como Judas foi, a Bíblia não conta como Judas foi recrutado, né, para ser um apóstolo, mas Jesus sabia, da primeira vez que ele o viu, quem esse cara era. Mas trabalhou com ele, como ele trabalha com a gente hoje em dia. Ele pegou aquela pedra bruta e transformou ele numa rocha. Sabe o que significa a palavra Simão? É o mesmo de Simeão. Lembra dos filhos de Jacó, né? As tribos de Israel? Significa ouvinte, ou aquela pessoa que ouve. É uma pessoa, aquele que ouve geralmente é uma pessoa passiva, né? O que fala está na ativa, o que ouve está passivo. Não é meio assim? O que aconteceu aqui é que Jesus vira para Simão e fala: a partir de agora você não vai ser só ouvinte, você vai ser a pedra que eu vou utilizar para criar a minha igreja. E se você olhar lá em Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19, Jesus fala exatamente isso para ele, Mateus dando os detalhes. Você é Pedro, e em cima dessa pedra eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Pedro foi o líder dessa igreja que o Senhor criou, e ele profetizou que Pedro seria essa rocha naquele momento. Naquele momento ele declarou diante de Pedro que ele seria. Para de ser só ouvinte, agora você vai ser alguém que vai ser apoio para outros. E isso também, irmãos, pode servir para a gente. Sabe, talvez você esteja pensando: mas pastor, eu não tenho valor nenhum para Deus. Olha só a minha vida, olha quem eu sou. Será que Deus gosta de mim? Talvez Deus nem goste de mim. Olha quanta coisa errada eu faço. Mas, gente, o que nós estamos vendo aqui é que, apesar de todos os erros de Pedro, Deus usou Pedro de uma forma maravilhosa para ser quem ele queria que Pedro fosse. Foi o próprio Jesus quem transformou Pedro. Ele podia ter saído correndo e desistido, como alguns outros fizeram, mas não. Ele se deixou transformar de um simples ouvinte numa rocha. De alguém que ninguém dava muito valor, um pescadorzinho que estava lá num barco, não conseguia nem pescar direito, para alguém que foi um líder da igreja do Senhor. Quem fez essa transformação? Jesus fez essa transformação na vida dele. O que Deus pode fazer com alguém que a gente não dá valor? Com alguém que a gente nem valoriza. Deus pode fazer muito. Conta uma história. Você já ouviu falar de uma pessoa chamada Spurgeon, Charles Spurgeon? Charles Spurgeon é famoso porque ele é chamado de o príncipe dos pregadores. Ele escreveu vários livros, um servo, um discípulo de Cristo fiel, foi um grande pregador mesmo da palavra. Muitas pessoas, milhares de pessoas se converteram com ele. Mas conta a história que quando ele se converteu, ele tinha uns 15 anos de idade, ele estava num culto que foi feito durante uma tempestade de neve, lá na Inglaterra, naqueles lados lá da Inglaterra, Grã-Bretanha lá, né? Diz que estava uma tempestade de neve enorme e o pastor não conseguiu chegar na igreja por causa dessa tempestade, e tinha um cidadão lá, que alguns falam que era diácono da igreja, o nome dele era John Eglen era o nome dele, John Eglen, e ele, assim, meio no improviso, trouxe a mensagem, porque ele estava lá. Ele se dispôs e foi fazer a mensagem. O Spurgeon se converteu com a mensagem dele. A gente fala muito do Spurgeon, e vocês aqui já ouviram falar dele, mas do John Eglen vocês nunca ouviram falar, né? Mas por causa do John Eglen,
por causa da disposição dele, porque ele deixava o Senhor usar ele da maneira como ele queria, transformando a vida dele, mesmo ele achando que não podia fazer nada, Spurgeon foi salvo. E milhares de pessoas se converteram por causa disso. Eu tenho certeza que tem um monte de coroinha, que tem um monte de pedrinha na coroa desse John Eglin também, não só do Spurgeon, deve ter dividido, né? Gente, o que Deus pode fazer com você? O que Deus pode fazer com você? E Jesus, ele tá aqui olhando para você agora. Ele está aqui pronto para chegar para você e falar: você pode ser o meu Pedro de Curitiba. Você pode ser o meu Pedro dessa igreja. Mas quem sou eu, pastor? Não importa quem você é. Basta você se deixar transformar. Porque Ele não só quer, mas Ele pode fazer uma grande obra na sua vida se você deixar. Ele pode sim, como Ele fez com Pedro. Afinal de contas, lembra que Ele falou: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E se você recebeu Jesus como seu Salvador, você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Você é a igreja. Você é o templo do Espírito Santo agora. Não é isso aqui. Você é templo do Espírito Santo. E Deus pode fazer uma grandiosa obra através do poder do Espírito Santo que existe dentro de você. Quando Jesus mandou a gente, falando ide fazer discípulos de todas as nações, antes de falar isso, ele disse: toda autoridade me foi dada. E ele então transmite essa autoridade para os seus apóstolos, transmite para a gente. Pessoal, nós temos o poder do Espírito Santo e a autoridade de Cristo para sermos usados no reino dele. Quer mole? Está mole ou quer mais? Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é real para você ou é só uma coisa que está escrita num livro? Esse poder é real na sua vida? Porque está aqui. É só a gente saber ver. Aí vem Filipe, no versículo 43. Nós não temos muitos detalhes, inclusive até sobre a vida do Filipe. Mas no versículo 43 diz assim: no dia seguinte Jesus decidiu partir para Galiléia e quando encontrou Filipe, disse-lhe só uma coisa: siga-me. Siga-me. E o que Filipe fez? Seguiu o Senhor Jesus Cristo. Gente, Filipe, eu creio que tanto quanto Natanael, a gente já vai falar do Natanael daqui a pouquinho, eram estudiosos da Bíblia. Provavelmente, entre os apóstolos, eram os mais estudiosos. Pedro era um pescador, João, Tiago, né? Eles sabiam a coisa na prática, brutos. Mas o Filipe e o Natanael, gente, eles deviam ser catedráticos. Porque olha só, quando Filipe conversa com Natanael, no versículo 45, Filipe encontra Natanael e disse, olha só, o tratado teológico que Filipe fala para Natanael. Né? Ele vira para ele e fala assim: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Gente, isso aqui é uma declaração teológica a respeito de Jesus. Primeiro ele diz que ele achou o Messias escrito na lei. Lembra do profeta que a gente conversou, que João falou, perguntaram para ele se ele era o profeta? Moisés estava dizendo que o Messias era o profeta. E sobre o profeta estava escrito na lei de Moisés. Ele também falou dos profetas. Está falando dos escritos, né? Isaías, Jeremias, Miqueias, que predisseram aquilo que o Messias ia fazer e a falar. Inclusive chama ele de Nazareno. Viu? Há uma profecia que diz: ele será chamado Nazareno. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui também. Essa profecia não está no Antigo Testamento. Os teólogos ficam discutindo se era uma profecia que não foi escrita e que um dos profetas do Antigo Testamento falou,
ou se era uma profecia ligada com o pessoal de Nazaré, porque eles achavam que os nazarenos eram sofridos, era um povo que sofreu demais. Então estava relacionando ele com Isaías 53, por exemplo, o sofrimento de Jesus. É só para você saber que essa profecia sobre que está em Mateus 2:23, tá? Que diz que ele viria de Nazaré, não está no Antigo Testamento, mas era bem válido aqui para eles. E Natanael e Filipe sabiam dessa profecia. Inclusive, chama ele de filho de... Olha lá de novo. Filho de quem? José. Filho de José. José, se você olhar lá em Mateus, capítulo 1, você vai ver a genealogia de José. E na genealogia de José, sabe José de quem ele era descendente? De Davi. De Davi. Mas, pastor, Jesus não era filho de José. Jesus era filho só de... Gente, vocês estão dormindo hoje, cá entre nós. Vocês estão comigo mesmo? Vocês estão com sono? Vocês não estão respondendo, estão olhando para mim. Vamos lá, vocês sabem de quem Jesus era filho? De quem, Célia? De quem mais? Muito bem, Célia, Maria. Jesus era filho de José? Por que não? Porque Maria era virgem e ele foi concebido pelo... Mas eles sabiam disso aqui? Eles sabiam disso? Os discípulos, os apóstolos agora, nesse momento? Provavelmente não. Provavelmente não. Né? Apesar de que a profecia dizia que ele ia nascer de uma virgem. Mas isso não importa. O que importa realmente é que eles tinham um conhecimento de que o Messias era descendente de Davi. Ele era aquele que iria reinar no trono de Davi. E se você olhar em Lucas capítulo 3, você vai ver que Maria também descendia de Davi, viu? Só para você ficar tranquilinho aí, tá? Os dois eram descendentes de Davi, tá? Então Jesus era o legítimo Messias, o legítimo filho de Davi. E Filipe vira para Natanael e fala exatamente essa coisa. Mas apesar de tudo isso, quando Natanael duvidou, dá uma olhada lá de novo comigo. No versículo 46, perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E aí Filipe faz uma declaração que você já viu nesse texto. Venha e veja. Quem foi que disse isso? Um pouquinho mais para trás ali. O próprio Senhor Jesus, falando para André e para João. Sabe o que Filipe fez aqui? Ele copiou Jesus. Pessoal que gosta aí, Jesus copy. Né? Ele copiou Jesus. Ele repetiu o que Jesus falou. Ele entendeu exatamente que os argumentos teológicos eram maravilhosos, os argumentos teológicos são importantes, mas o que realmente ele precisava, o que Natanael precisava, era conhecer Jesus. Vem e veja. E ele levou Natanael para a presença de Jesus. Você notou que Filipe não tinha dúvida nenhuma de que eles tinham achado o Messias? Porque ele conheceu Jesus mesmo de pertinho. E aí o último aqui, para a gente encerrar, o Natanael. Natanael, então, vai até Jesus e antes de Natanael chegar perto, Jesus vira para ele e fala uma frase muito importante aqui no versículo 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Parabéns, meu amigo. Parabéns. O Natanael duvidoso, né? Já tinha dado um corte no Filipe. Vira para Jesus e faz a mesma coisa. Perguntou Natanael: você me conhece de onde, meu amigo? Como é que você sabe que eu sou o que você está falando que eu sou? Um israelita sem falsidade. E aí Jesus dá uma resposta que a gente precisa
analisar bem. Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Entendeu? Pegou? Qual é o que Jesus falou para Natanael, que mostrava quem ele era? Pegou? Então me explica, porque eu não entendi isso até agora. Gente, o que tem a ver? Você está debaixo da figueira né? Sabe? Exatamente isso. Só Natanael e Jesus sabiam o que estava acontecendo debaixo daquela figueira. Algo de errado não era, porque Jesus acabou de declarar que ele era um cara idôneo, né? Sem falsidade. Então não estava fazendo nada de errado. Pelo menos isso a gente pode falar. Mas o que Natanael estava fazendo debaixo daquela figueira? Não sei. Não sei. Só sei que foi algo tão sobrenatural, foi algo assim tão fantástico, que veio a declaração final de Natanael, que está aqui no versículo 49. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha só, ele fala 3 coisas, só por causa de ele ter visto ele debaixo da figueira. Será que Natanael estava sonhando debaixo da figueira? Sabe, cochilando e teve daqueles sonhos mirabolantes que ligou com aquilo que Jesus falou? Será que Natanael estava ensinando alguém a respeito exatamente das profecias sobre o Messias naquela figueira que ninguém mais sabia? Né? Talvez um discípulo secreto dele, sei lá, alguma coisa que ninguém mais podia saber, só Jesus podia saber, a ponto de Natanael virar para ele e falar: o Senhor é Deus. O Senhor é o próprio Filho de Deus, que para o judeu era Deus, né? Mesma coisa. O Senhor é o Mestre. E mais, para saber isso que o senhor acabou de me falar, o Senhor tem que ser o Rei de Israel. Não pode ser outra pessoa. Que declaração maravilhosa que Natanael teve aqui. Ele passou do cara que era duvidoso para o cara que tinha a maior fé de todos os que estavam ali presentes com ele. Porque sabe o que aconteceu com ele? Conheceu Jesus. Conheceu Jesus de pertinho. De pertinho. Mas Jesus, é interessante que vira para ele no versículo 50 e diz: Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa, meu amigo. E realmente, ele viu coisas enormes acontecendo. Natanael certamente presenciou curas maravilhosas, presenciou pessoas sendo ressuscitadas, presenciou Jesus controlando tempestade, multiplicando comida, fazendo gente sair de dentro do sepulcro. E mais, viu ele morto e depois viu ele vivo, com o corpo glorificado. Natanael viu coisas, gente, que nós ainda vamos ver, tá? Que nós ainda vamos perceber. Mas Jesus disse que nós temos essa condição, se a gente quiser conhecer Ele de verdade também. Quer ver? Só para dar uma palhinha, vai para o capítulo 14 comigo. Capítulo 14, versículos 12 e 13. Capítulo 14, versículos 12 e 13. Logo depois daquela declaração maravilhosa que ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Filipe começa a discutir com ele, perguntar para ele, então mostra para a gente o Pai. E aí Jesus vira no versículo 12 e fala assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai.
E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os seus discípulos, os seus seguidores, iriam fazer coisas maiores do que ele mesmo fez. Será que isso serve para a gente? Será que isso é uma coisa que se aplica para nós também, que somos seus seguidores? Quer dizer, se a gente realmente tiver fé, nós somos capazes de ver milagres acontecendo na nossa frente? Isso é verdade? É capaz da gente ver Deus operando milagres na nossa frente? Gente, o que a gente precisa é conhecer o Senhor Jesus mesmo de perto. Ele falou, olha, você vai ver coisas muito maiores. Sabe o que aconteceu? Jesus desmontou Natanael, né? Fez com que ele ficasse completamente aberto. Fez com que ele ficasse completamente desmontado. Aberto mesmo para ver aquilo que talvez ele estava duvidando demais. E nós temos a oportunidade de fazermos a mesma coisa, irmãos. De também deixar com que Jesus se mostre para a gente, na realidade que a gente vive. A gente precisa abrir os nossos corações para o nosso Mestre, para o nosso Messias. É Ele quem está falando com você. Ele está vindo e se mostrando para você. O Senhor, o que Ele quer da gente é isso. Simplesmente que a gente abra o nosso coração. Eu quero que você agora feche o seu olho. E eu quero que você medite no que eu vou falar. Imagina que Jesus está falando com você, tá? Porque Ele pode estar me usando agora para falar para você exatamente o que você precisa ouvir. Eu não sei exatamente qual é a condição de vida que você está agora. Eu não sei quais são os problemas que você está vivendo. Mas Deus sabe, não sabe? Conhece você direitinho? Se Ele fosse falar para alguma coisa para você agora, o que Ele iria estar falando? O que você acha que Ele iria estar falando para você? Ele ia estar falando, venham a mim, vem para mim, você que está cansado e sobrecarregado. Talvez você esteja passando por uma situação difícil na sua vida e que você não está dando conta. E Ele fala, olha, você não precisa andar sozinho. Vem para mim, e eu vou ajudar você a carregar esse seu fardo. Talvez você precise conhecer Ele mais de perto, e Ele fala para você, então vem e veja. Vem e me veja na vida dos irmãos, dos seus irmãos que estão ao seu redor. Me veja na vida da igreja, me veja na comunhão da célula. Me veja através da minha palavra que eu deixei na sua mão, no seu celular. Facinho de você me encontrar. Vem e veja. Para de fechar seus olhos. Para de cobrir seus olhos para me enxergar com os seus pensamentos, com suas tradições, com suas vontades, com seus gostos. Vem e me veja como eu sou. E talvez Ele esteja batendo realmente na sua porta. Lembra lá de Apocalipse capítulo 3, versículo 21, onde Ele fala para a igreja, eis que estou à porta e bato. Talvez Ele está batendo na porta do seu coração agora. Talvez Ele está pedindo para você entrar e talvez você esteja resistindo, olhando para os seus outros valores, sabe? Talvez da sua religião, talvez da sua família, talvez da sua
das suas filosofias de vida. Eu estou batendo a porta do seu coração, Jesus está falando, e eu não vou forçar a entrada, eu vou querer que você abra. E no final, na última página da Bíblia, lá no livro de Apocalipse, Jesus, antes de fechar o livro, ele fala: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz, eu sou o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Sabe o que Jesus está pedindo de você agora? Nada. Ele só está pedindo para você abrir a porta do seu coração e deixar Ele entrar. Está ouvindo Ele? Está ouvindo Ele falar com você? Porque Ele falou com os apóstolos. E eu tenho certeza que está falando com você agora, nesse momento. Senhor Deus, o Senhor conhece a vida de cada um aqui, cada um que está me ouvindo nesse momento e que está ouvindo a Tua voz. Nesse momento, Senhor, eu peço que os corações estejam abertos, que as mentes estejam livres de qualquer tipo de pensamento ruim, de pensamento limitador, de filosofias de vida que fazem com que a gente fique preso a esse mundo, preso ao nosso passado, preso aos pecados que a gente comete, preso à nossa religião, preso a nossos pensamentos familiares, a nossa herança familiar. Que o Senhor nesse momento nos ajude a nos livrar de todas essas coisas e abrir e ouvir a porta do coração e ouvir somente o Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a Te entender. Ajuda-nos a entender o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, nos nossos corações, para que a gente possa ser usado como os apóstolos foram, como Pedro foi, como André foi, como João, como Felipe, como Natanael e todos os outros que seguiram o Senhor em todos esses séculos que se seguiram. Senhor, nos ajuda a ouvir o Senhor, a abrir a porta do nosso coração e abrir a nossa vida para o Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém.